Glória a Deus. Eu gostaria, tem uma palavra que Deus colocou no meu coração para você hoje, e eu espero que ela venha aquecer pelo menos seu coração, já que seu corpo está morrendo de frio com esse tempo, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler dois textos. Mateus capítulo 8, verso de número 28. Mateus capítulo 8, NVT, e o verso de número 28. Jesus, depois que ele cura alguns leprosos, que ele cura algumas pessoas, a palavra de Deus diz que eles entram num barco e eles vão atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. A Bíblia diz que no meio dessa travessia, eles iam passar da região da Judéia, e eles iam para a terra de Gadara, uma região habitada por samaritanos, habitadas por pessoas que não faziam parte da cultura do povo judaico. E a Bíblia diz que no meio dessa travessia, Jesus ele está ali dormindo, enquanto os discípulos estão ali remando para atravessar, e de repente vem uma tempestade. Eles não estão preparados, porque eles estão atravessando para um lugar, e isso acontece para impedir Jesus de chegar onde ele tem que chegar. Mas nada no mundo ou fora desse mundo pode impedir o mover de Deus. Se Deus tiver algo na tua vida nessa noite, nada, não vai ser o frio, aleluia, não vai ser nada disso que vai impedir o Espírito Santo de manifestar na tua vida nessa noite. Você pode dizer um amém em nome de Jesus? O diabo se levanta e ele cria uma tempestade. A tempestade começa a vir naquele barco. Jesus está ali meio que dormindo, o barco parece que vai afundar. Os discípulos começam a ficar desesperados, e aí eles começam a acordar Jesus e dizer: Senhor, será que o Senhor não se importa que o barco afunde e que nós morramos com ele? Essa muitas vezes é a pergunta nossa: Senhor, será que o Senhor não está se portando com isso que está acontecendo na minha vida, a tempestade que está vindo na minha vida? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não dorme. Eles pensavam que Jesus estava dormindo, mas a palavra de Deus ela diz que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme. A Bíblia diz que Jesus ele acalma aquela tempestade, ele dá uma palavra. Olha que poder, olha que Deus poderoso que nós servimos. Ele, com o comando da voz dele, ele coloca todo o ecossistema no lugar onde devia estar. E agora ele entra aqui no verso 28 de Mateus. Ele diz: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, na região dos Gadarenos, dois homens, quantos? Dois homens, possuídos por demônio, saíram do cemitério e foram ao encontro de Jesus, e eram tão violentos que ninguém podia passar por ali, e eles começaram a gritar: por que você vem nos importunar, filho de Deus? Amém? Agora eu quero que, se você trouxe a sua Bíblia, vai comigo em Marcos, capítulo de número 5. É o mesmo texto, só que agora Marcos ele vai concentrar a história dele somente em um rapaz, e ele vai trazer algumas verdades para a minha vida e para a sua vida nessa noite. A mesma história, só que lá em Mateus estava dizendo que era dois, aqui ele vai se concentrar em um.
E começa assim: e assim chegaram ao outro lado do mar, na região dos Gadarenos. E quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava em cavernas, usada como túmulo, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que ele era acorrentado e algemado, quebrava as algemas do pulso e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda à distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um grito bem forte: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus eu suplico, não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. E Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E o espírito impuro suplicava repetidamente que ele não enviasse a algum lugar distante. E havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. E mandou-os para aqueles porcos: mande-nos para esses porcos. E imploraram o espírito: deixe-nos que entremos nele. O interessante aqui desse texto é que o diabo estava criando uma situação para que Jesus e seus discípulos não chegassem nesse lugar, porque ele sabia que se Jesus tivesse um encontro com aquele homem ia ser liberto, aquele jovem ia ser liberto. E olha como era a situação daquele jovem. A Bíblia diz que aquele jovem, ele possuía um espírito impuro, um espírito impuro que fazia com que ele fizesse coisas que na sua sã consciência ele não teria coragem de fazer. A Bíblia diz que esse jovem, junto com o outro, aonde que ele morava? Ele morava dentro do cemitério. O cemitério naquela época era feito de cavernas. Lembra quando Lázaro, quando Jesus manda ele sair de dentro da caverna, do túmulo? Era uma caverna. E nessa caverna eles colocavam os cadáveres. E a palavra de Deus, ela diz que esse homem, ele habitava no meio do cemitério. E imagina só o que é que ele se alimentava, do que ele se alimentava. A situação daquele homem era tão deplorável que ele se alimentava de cadáver. A Bíblia diz que a população dessa cidade, em vez de tentar libertar esse homem, a Bíblia diz que eles tentavam cada vez mais prender eles com correntes. Só que a força deles, por causa do demônio, era tão grande, tão forte, que eles despedaçavam as correntes. Eu não sei se você teve o desprazer, eu chamo assim, de você ver alguém possuído pelo inimigo.
Você pega assim, uma senhora desse tamanho, ela consegue segurar e se livrar de 2 homens do tamanho do Felipe. Ela tem uma força sobrenatural, porque não vem dela, é uma força do demônio. E a Bíblia diz que eles estouravam as correntes, e eles andavam de dia e noite nos cemitérios. Você já imaginou a situação dessas pessoas? Possuída pelo demônio, presa, e a sociedade tentando prendê-la mais ainda. Era a situação desse homem. Vagava de dia e de noite pelo cemitério. Parece que eu vejo que ele se cortava, a Bíblia diz. Talvez ele andava com mulambos, ou talvez até nu, sujo. A Bíblia não diz quanto tempo esse jovem estava endemoniado. Existe uma diferença entre você estar endemoniado, possesso, né? E o diabo somente sussurrar no seu ouvido. Aqui aconteceu alguma coisa que ele deu uma legalidade para que o diabo entrasse na vida dele e destruísse a vida dele de uma maneira poderosa. E sabe o que é interessante aqui? A Bíblia diz que existia uma legião de demônios no corpo desse jovem. Uma legião de demônios é mais ou menos 6.000 demônios dentro do corpo desse jovem. Você imagina só, ele não tinha mais razão, ele não pensava mais em nada, mas quando Jesus desembarcou na região de Gadara, parece que algo atraiu aquele jovem, e ele foi de encontro a Jesus. E quando ele vê Jesus de longe, ele fala, o demônio fala através da boca dele. Você já viu um demônio falando na boca de alguém? Que coisa terrível, né? Ele diz: olha, filho do Deus vivo, viesse nos atormentar antes do tempo. E aí eles tentaram negociar com Jesus. Por quê? Porque o diabo, presta atenção, o diabo, para operar aqui nessa terra, ele precisa de um corpo. Nesse momento, os 6.000 demônios estavam no corpo de um homem. Por isso que a Bíblia diz, lembra quando Jesus, ele foi acusado de expulsar demônio pelo príncipe do demônio, Beelzebul, o senhor das moscas, e aí Jesus falou assim, olha, se eu expulso o demônio pelo poder de Satanás, então o reino está dividido. E aí Jesus vai falar algo muito poderoso que você presta atenção. Ele diz, olha, quando se expulsa um demônio de alguém, ele sai, o espírito demoníaco, ele sai andando em lugares áridos, ele não encontrando um lugar para morar, um corpo para morar, ele volta, e ele achando a casa da onde ele saiu, sem habitação, sem ninguém habitando, ele volta e ele traz mais 7, e o estado dessa pessoa fica pior do que a primeira. Então, o diabo, para operar nesse mundo, ele precisa de ter um corpo. Por isso que muitas pessoas são usadas pelo diabo, assim como nós, a igreja do Senhor, você que é cheio do Espírito Santo, você é a mão de Deus, os pés de Deus para operar aqui nesse mundo. O diabo também usa pessoas para operar nesse mundo. E aí quando Jesus vai expulsar, ele negocia com Jesus, ele diz, olha, nos permite entrar nos porcos. Existia uma manada de porcos ali,
E ele, já que vai me expulsar de um corpo de um ser humano, me permite entrar em um corpo de um animal. Você sabia que, talvez não acredite, que o diabo pode entrar no corpo de um animal? Muito tempo atrás, quando a gente morava em Santo Antônio, a Antônia vai lembrar disso, acho que eu falei com ela, eu tinha que sair 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus, 4h30, e um dia eu estava subindo ali, naquele tempo ali no Santo Antônio, não tinha rua, era só uma trilha, mato, e quando eu estava passando, veio um cachorro desse tamanho preto para cima de mim. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E na hora que eu falei isso, aquele demônio saiu. Então o diabo, ele usa pessoas para destruir, ele escraviza pessoas. É por isso que nós precisamos ver como é que está a nossa vida diante de Deus, para não abrirmos brecha para Satanás entrar. Você lembra de Judas? O diabo não entrou em Judas de um dia para o outro, mas foi um erro de Judas, roubando algo aqui, cobiçando o unguento, o perfume que era derramado nos pés de Jesus, ele cobiçando ali, roubando a sacola de oferta ali, abrindo portas para ele entrar. Você sabia que aquele site pornográfico que você visita é uma porta que você abre para o diabo entrar? Você sabia? Você sabia aquele jogo que você joga valendo dinheiro, onde ninguém vê, é uma porta para o diabo entrar? Eu não sei qual foi a porta que esse garoto, que esse rapaz abriu, mas estava escancarada. Na realidade, eu acho que ele não abriu, ele arrancou a porta, porque foi entrando assim, 6.000 demônios. E aí ele ficou aprisionado. A palavra de Deus, ela diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos aprisionar. Ele veio para aprisionar. E como é que o diabo ele nos aprisiona? Ele nos aprisiona através das dificuldades que nós passamos. Tem muita gente presa por causa da enfermidade. E aí eu não vou entrar porque o tempo não nos permite, mas muitas enfermidades que existem, nem sempre são enfermidades do corpo, mas são enfermidades espirituais. Davi, ele tinha um problema com reumatismo, ele tinha um problema de não dormir. Sabe por quê? Porque ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se consumiam, fugia de mim, dos meus olhos, o meu sono. Mas quando eu confessei, eu consegui descanso para minha alma. Tem muita gente aprisionado pelo diabo por falta de perdão. Jesus Cristo disse, olha, quando Jesus ele fala, olha, que aquele cara que não perdoou, aquele senhor que não perdoou o outro, ele diz, olha, eu vou prender você e vou levar lá para os verdugos, prender você na prisão subterrânea e entregar para os verdugos. Esses verdugos são o que? São demônios que têm uma liberdade de trabalhar quando a gente não libera perdão. A falta de perdão também, ela abre espaço para o diabo operar na nossa vida. E o diabo tem tentado nos escravizar através das nossas finanças. Quando as coisas não começam a apertar, a gente fica escravizado e a gente começa a esquecer de Jesus. Escravizar com os problemas nos casamentos, nos relacionamentos, dos nossos filhos.
escravizar através da enfermidade. O jeito do diabo nos prender e nos tirar o foco de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus atravessou todo o mar, aleluia, da Galileia, para poder ter um encontro com aquele homem. E eu quero dizer que nessa noite Jesus atravessou, aleluia, os céus e a terra, te trouxe aqui num tempo frio como esse, 9 graus, aleluia, porque Ele tem algo poderoso para a nossa vida nessa noite. E a palavra de Deus, ela diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, alabachuriandarai. O que eu aprendo com esse texto que eu posso levar para minha casa nessa noite? Por que Jesus atravessou o mar da Galileia? Por que Jesus ele foi de encontro à necessidade daquele homem? Você imagina só, fecha os teus olhos e começa a imaginar aquele rapaz andando no cemitério, desenterrando corpos, comendo corpos ali, sendo todo machucado, se cortando todo, a história diz que ele gritava. Quando Jesus ele vem de longe, os demônios gritam: Jesus, Filho de Davi, vieste nos atormentar antes do tempo. Nós precisamos entender, irmão, que o diabo não está de brincadeira. Muitas vezes nós brincamos de ser crente, mas o diabo nunca brincou de ser diabo. A brincadeira dele, como diz lá no Ceará, é de vera. É de verdade. A gente pensa que ele está brincando, mas ele está de vera, está brincando de verdade, de machucar, de destruir a nossa vida, destruir o nosso casamento, destruir a nossa saúde. Mas eu quero dizer uma coisa para você: olha, Jesus, a Bíblia diz que ele atravessou aquele mar, venceu a tempestade, aleluia. Sabe para quê? Para revelar o seu poder sobre o mundo espiritual. Ei, crente, você está se esquecendo, está vivendo nesse mundo, esquecendo que nós vivemos em um mundo também espiritual, que afeta a nossa vida. Paulo vai dizer o seguinte: Paulo a cidade que ele pregou, que ele ficou mais tempo pregando, foi a cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade que mexia com feitiçaria, era uma cidade que mexia com ocultismo. Lá no livro de Atos você vai ver que Paulo, ele vai pregando o evangelho vai entrando, porque o evangelho, a Bíblia diz, ele é poder de Deus para libertar aqueles que estão presos, aleluia, pelas armadilhas do diabo. A Bíblia diz que Paulo prega, e o convencimento da palavra é tão grande que as pessoas, eles vêm nas praças, se reúnem todo mundo nas praças, vão trazer os livros de feitiçaria, os livros onde eles aprendiam a fazer feitiço, eles traziam ali, fizeram uma fogueira com aqueles livros. E Paulo vai escrever a carta para Efésios, lá de Roma, e é por isso que você vai ver ele falando muito sobre batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra aquele que, João diz, Pedro diz, a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, que está ao nosso derredor, tentando nos derrubar, tentando nos tragar, tentando dizer: olha, o pecado faz isso aí, continua fazendo, ninguém está vendo, não tem problema, sabe? Eu acredito que lá no inferno vai ter tipo assim, vai ter um grupo lá no inferno, lá, daquelas pessoas que diz assim: nada a ver, não tem nada a ver, não pode fazer, nada a ver, pastor, isso aí é daquela época. A palavra de Deus ela não muda. O nosso Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus não muda, correto?
E a Bíblia diz que o que? Que Jesus Cristo é o que? É a palavra de Deus. Então se a palavra de Deus, ela muda, Jesus muda. E a Bíblia diz que Ele não muda. Agora o que eu aprendo aqui nesse texto? Jesus, Ele revela o seu poder sobre o mundo espiritual. A nossa batalha não é nesse mundo, aleluia. O diabo muitas vezes, o nosso inimigo invisível, você não vê, você não percebe, mas ele está ali lutando contra você. Ele está ali, sabe, para te derrubar. Mas a Bíblia diz que existe um Deus poderoso. Tem gente, pastora, que tem maior medo do diabo e não tem medo de Deus, e não tem temor nenhum de Deus. Tem medo que, sabe, não fala no diabo. Hoje eu não vou nem dormir, pastor, vou dormir com a luz acesa. Sabe, eu vou tirar um mês desse ano para falar sobre batalha espiritual. Sabe que muitas vezes, sabe, a igreja, ela precisa saber, quando a Bíblia diz sede santo, porque o seu Deus, Ele é santo. Nós precisamos o que? Fechar todas as barreiras para que o diabo não venha trabalhar na nossa vida. Mas nesse texto, a palavra ela nos mostra, aleluia, que Jesus Cristo, Ele tem o poder sobre o mundo espiritual. Marcos capítulo 5 e o verso de número 8, olha o que a Bíblia diz: pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Existe um poder, sabe, nesse inimigo espiritual. Você não vai conseguir vencer ele com força. É por isso que algum tempo atrás, quando a gente fazia uma oração, de vez em quando manifestava alguém aqui, aí vinha aquele monte de gente segurar. Eu falei, não adianta segurar. Ou você tem autoridade de Jesus pela palavra, ou não tem. Não vai sair na força, não vai sair no tapa, vai sair através da autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus. E nesse texto a Bíblia ela vai nos ensinar que Jesus, ele tem toda a autoridade no mundo espiritual. Ei, se você está lutando com algo faz tempo, você já tentou fazer, não tem brecha nenhuma na sua vida, não foi você que abriu uma brecha, porque tem gente que assim, que abre uma brecha enorme, e aí tipo assim, o que eu estou fazendo, Deus? É só você dar uma olhadinha no Salmo 139, fala, Deus, faz uma endoscopia espiritual, que você vai ver que tem falta de perdão aí, você vai ver que você anda fazendo coisa que não deve, você vai ver que anda mexendo no celular em coisa onde não deve, aleluia. Mais uma coisa, quando você está tudo certinho com Deus, a autoridade de Jesus, ela repreende, ela impede todo ataque de Satanás. Eu lembro de uma época muito atrás, quando eu me converti, a gente tinha um culto de libertação na sexta-feira, 2h da tarde. E eu lembro que a gente estava lá num culto, ali no Santo Antônio, na época que a gente estava lá, e chegou uma jovem de 15 anos, pedindo oração. Nós oramos por ela, ela manifestou um demônio ali, nós expulsamos o demônio, ela foi para casa. Quando estávamos terminando o culto, umas 3h, chegou alguém dizendo, olha, a menina se manifestou em casa de novo. Aí aí nós fomos lá, e aí ficamos orando, expulsando o demônio, e ali eu acho que tinha mais de 6.000 demônios, e a gente vai orando, e nada acontece, e a mãe dela está do lado ali, e de repente, a mãe dela entra para o quarto, e eu começo a orar. Quando eu oro, o demônio sai daquela menina. Só que quando eu olho
lá no quarto, a mãe da menina está endemoniada. E aí a gente vai lá orar. Quando eu levanto a mão, a mulher cai, ela sai assim, serpenteando, como uma cobra, para sair para fora. A gente pega ela, puxa pela perna de volta para dentro, e a gente começa a orar e não sai. Começa a orar e não sai, o diabo rindo da nossa cara, dizendo que não sai. E aí uma hora eu falei assim, isso demorou bastante tempo, irmão. Uma hora eu perguntei, por que você não vai sair? Aí ele fala assim, eu não vou sair, porque enquanto você estava orando por a menina, que eu não vou falar o nome dela, a mãe dela negociou comigo. Ela falou, se você sair dela, pode entrar em mim. Então ela me deu autoridade para trabalhar na vida dela. Muitas vezes nós podemos não estar dando autoridade verbalmente, mas nós estamos dando autoridade naquilo que a gente faz na nossa casa. Nós oramos por aquela irmã ali, umas 10 horas da noite, de 3 horas, 10 horas, a gente conseguiu sair dali. E ela foi liberta, serve o Senhor Jesus, hoje. Só que ela deu autoridade. Qual é a autoridade, a legalidade que você está dando para que o inimigo venha trabalhar na sua vida? Pastor, eu fiz isso na minha ignorância. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Está tudo bem se você crê que Jesus Cristo ele tem poder, aleluia, sobre o mundo espiritual. A Bíblia diz, todo o poder, Jesus Cristo diz, foi me dado nos céus e na terra, aleluia. Paulo vai escrever, Jesus Cristo ele veio em forma de ser humano, se humilhou, aleluia, se tornando servo, por isso Deus o exaltou, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa andar escravizado, o diabo não precisa te prender mais. Jesus tem autoridade. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui, porque Jesus atravessou aquele mar, aquele lago, para restaurar a identidade do homem esquecida. Olha o que diz o verso de número 15 do capítulo 5. Então viram o endemoniado assentado, vestido em perfeito juízo. Aquele homem era só alguém que as pessoas queriam ficar longe dele. Era alguém que as pessoas tinham medo. Era alguém que você passava e não queria dar um abraço. Era alguém que as pessoas passavam para o outro lado da rua. Por quê? Porque era alguém que estava à margem da sociedade, esquecido. Ninguém se lembrava dele. Pelo contrário, a Bíblia diz que as pessoas queriam acorrentá-lo mais ainda. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e restaurou a identidade esquecida daquele homem. Quebrou todo o vínculo e diz, agora você tem uma identidade. Você não é mais escravo do diabo, você é filho e filha de Deus. Aleluia. Agora se cumpre na minha vida e na sua vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos uma identidade de filho agora, o diabo não pode nos escravizar. Ei, deixa eu falar para você, você tem uma identidade e Cristo nessa noite veio para restaurar a sua identidade, como restaurou a identidade daquele homem. Quem eu sou? Você é filho de Deus, comprado, lavado, remido com o sangue de Jesus. Aquele homem havia perdido tudo, sua dignidade, ele andava nu, sua sanidade,
As pessoas olhavam para ele e diziam: é louco. Ele tinha perdido a sua comunhão, o seu propósito. E aí Jesus vem e ele restaura a sua identidade como ser humano e como filho de Deus. Jesus Cristo está aqui nessa noite para restaurar, aleluia, glória a Deus, restaurar a tua saúde, restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida. Qual é a área que você está sendo escravo? O Filho do Homem vai te libertar nessa noite, em nome de Jesus. Terceiro, por que Jesus atravessou aquele lago? Para mostrar que ninguém está fora da graça de Deus. Todo mundo olhava para aquele homem, para aquele jovem, e dizia: não tem mais jeito. Talvez você esteja preso em alguma área da sua vida. Pastor, faz tanto tempo que eu estou enfermo. Pastor, faz tanto tempo que a gente não tem paz lá em casa. Faz tanto tempo, pastor, que eu vivo numa pindaíba financeira. Ei, Jesus quer mostrar sua graça para você nessa noite. Porque Jesus atravessou para mostrar que ninguém está fora da graça. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Eu não sei, não quero saber, mas eu sei o seguinte, que nada é impossível para Deus. A graça de Deus vai te alcançar, independente daquilo que você fez. Você sabe, porque assim, a gente sabe o que está de errado com a gente, independente daquilo que você fez. A Bíblia diz que Jesus amou um assassino. Deus amou um assassino, alguém que tinha matado uma outra pessoa, e chamou ele de o homem segundo o coração de Deus, Davi. Deus amou Paulo. Paulo matava as pessoas, encarcerava, matava as pessoas, mas Deus amou Paulo. Sabe o que é isso? É que a graça de Deus para um coração arrependido, ela tem um poder de uma transformação total. Não importa o que você fez, não importa o teu passado. Lá no livro de Miqueias, a Bíblia diz que Deus, Ele pega todo o nosso passado, Ele joga no mar, que a Bíblia diz que é o mar do esquecimento. Nem Deus se lembra. A graça de Jesus, Ele quer te alcançar nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui, e eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que tem te aprisionado, mas eu sei que a graça de Deus, ela pode te alcançar nessa noite. Você só precisa abrir o coração e dizer: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Sabe, você imagina só a situação desse homem. Ele andava no sepulcro, no cemitério, ele se alimentava de resto de cadáver, e agora o poder de Jesus no mundo espiritual liberta esse homem. A graça de Jesus alcança o coração desse homem, e quando esse homem está liberto, se você continuar a ler, Jesus, ele diz assim, ele diz para Jesus: eu vou te seguir. Jesus falou: não, volta para os seus.
para que eles possam ver que existe um Deus poderoso, que tem poder nos céus e na terra, que é capaz de mudar coisas que ninguém acredita, porque ninguém acreditava que aquele homem poderia mudar. Talvez você não acredite na sua mudança, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Você imagina, aquele rapaz, ele se tornou missionário. A Bíblia diz que ele vai pregar em 10 cidades. Mas imagina, antes dele ir, ele vai para a casa dele, para a família dele. Ele senta numa mesa, todo mundo olha para ele assim. Agora ele não está endemoniado, agora ele está vestido, porque agora as pessoas olham para ele e ficam abismadas. É ele mesmo? É sim, a graça de Deus me alcançou. Agora as portas se abrem e agora tem um lugar para esse menino sentar na mesa. Ele não precisa mais ficar jogado, ele não precisa mais ficar à margem da sociedade, porque agora tem um lugar na mesa. Deixa eu falar uma coisa para você: em Cristo Jesus, nessa noite, tem um lugar na mesa de Deus para você. Você crê nisso? Tem um lugar na mesa de Jesus para você. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que está te impedindo de avançar, mas eu quero dizer uma coisa para você: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Sai do seu lugar, quero orar com você. Tem lugar na mesa. Sai do seu lugar. Pode se assentar. E venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Você é filho e filha de Deus, e tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui faça a sua oração. Faça a sua oração, depois eu vou orar por você. Faça a sua oração com Ele. Diga: Senhor, aleluia, eu quero ter nessa noite um encontro contigo, Senhor. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim, que tem lugar na mesa. Pode se assentar. E venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar, Senhor. E tem lugar na mesa. Pode se assentar. Ele te chama nesta noite. Ele te chama. Venha, não. Estou te esperando. Que é o teu lugar.
sobre esse lugar, ó Pai. E tem lugar na mesa, pode se assentar. Ele te chama e venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu. Jesus está te chamando. Jesus te chama, te chama. Que tem lugar na mesa, pode se assentar e venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. Deus, eu oro nessa noite que o Senhor venha quebrar grilhões, Senhor. Deus, aquilo que tem impedido o teu servo, a tua serva de avançar, meu Pai. Senhor, toda a legalidade, ó Deus, dada a Satanás, nós quebramos agora nessa noite, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Toda obra do inimigo, ó Pai, toda obra, ó Deus, de feitiçaria, ó Deus, tudo aquilo que foi feito, ó Deus, do secreto, meu Pai, toda porta que foi aberta, ó Deus, todo portal que foi aberto, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, vai tocando agora, Senhor, vai tocando agora, Jesus, em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, em nome de Jesus, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, eu repreendo agora, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Vai manifestando, ó Deus, vai libertando agora, Senhor. Toca nessa mente, Espírito Santo, vai queimando agora, Senhor. Vem com o teu fogo, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Cristo Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem, aonde você estiver alojado agora, eu te repreendo agora, em nome de Cristo Jesus. Essa pessoa, Pai, que não consegue dormir, essa pessoa, meu Deus, que se sente oprimida, meu Pai, que tem visto, ó Deus, visões, vultos, ó Pai, eu quero nessa noite quebrar, meu Pai, todo o laço do diabo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Todo espírito de suicídio agora, eu repreendo agora, em nome de Cristo Jesus. Todo espírito de divórcio agora, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai. Todo espírito de enfermidade cai por terra agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, que, aleluia, que seta nenhum, que encanto nenhum, que feitiço nenhum chegará na tenda do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo agora, meu Deus, esse casamento, Pai. Deus, que seja uma nova história, Deus, na vida desta pessoa, Pai. Que seja uma nova história, meu Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de miséria, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Que haja abundância na vida desta pessoa, meu Pai. Que ela tenha para emprestar e não para ser emprestado, Pai. Aleluia, que ela possa emprestar, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Deus, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de morte, sai agora em nome de Jesus. Satanás, solta essa mente agora em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Todo espírito de opressão, que todo final de tarde chega trazendo consigo uma tristeza, uma angústia, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus agora. Pai, o Senhor tem poder para nos libertar, Senhor. A tua palavra diz que toda autoridade pertence a ti, ó Pai.
Fecha teus olhos, vai orando, vai falando para Ele: Senhor, me liberta, Senhor. Senhor, que caia as escamas, Pai. Que a Tua graça possa alcançar essa pessoa. Ora carabassuri andarabaxere andarabai. Ore carabassuri andarabassuri cantarabai. Oh Senhor, vai aquecendo esse coração, Senhor. Vai aquecendo esse coração. O Espírito Santo batiza, Senhor, nessa noite. Oh Senhor, todo vício de drogas, Senhor, em nome de Jesus eu repreendo. Todo vício de bebida alcoólica eu repreendo agora, em nome de Jesus. Vício em remédio, Senhor, para dormir, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Ora caxere malabai. Em Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos nessa noite, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Levante a sua mão para o alto, diga: Senhor, eu aceito a Tua graça sobre a minha vida. Eu quero sempre estar na Tua mesa, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Cante assim, ó: tem lugar na mesa. Recebe a tua cura. Pode se assentar. Aleluia. E venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E tem lugar na mesa. Pode se assentar. E venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu. Aleluia. Olha aqui para mim, olha. Depois que Jesus entrou na vida daquele rapaz, a vida dele nunca mais foi a mesma. As pessoas olhavam para ele, deixa eu ler o texto aqui. As pessoas olhavam para ele e viam algo diferente. Olha o que diz o verso 15: e viram o endemoniado assentado, vestido em perfeito juízo. O diabo agora não controlava mais ele. Amém? Antes ele era nu, ele andava nu. Mas a Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus libertou, Jesus colocou vestes novas nele. Deus está colocando em você nessa noite vestes novas, vestes de santidade. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ó, vão ficar admirados. O que aconteceu na vida dele? O que aconteceu na casa dele? O que aconteceu nas finanças dele? No corpo dele? Aí você vai dizer: eu tive um encontro com Jesus. Amém? Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada. Eu creio, ó Deus, que a partir de hoje é uma nova história, é um novo começo na vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor continue abençoando e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crer, diga: Deus abençoe sua vida, vai na paz do Senhor.